Olá, meu nome é Rui Correia, sou professor de História na Escola Básica de Santo Onofre, em Caldas da Rainha, e sou coautor do projeto Procura. Gostava de vos apresentar o Procura, o teu manual de História do 9º ano. O Procura é um projeto que nasce do chão da sala de aula. Criámos o Procura com o propósito principal de trazer ideias novas aos nossos dias, mas não umas ideias quaisquer. Reunimos aqui um conjunto de respostas a solicitações concretas de professores. No arranque do projeto, fizemos questão de escutar os professores de História e saber o que gostariam de encontrar no seu próximo manual de História. As respostas foram inequívocas. Com 90 minutos de aula por semana, é muito difícil conseguir acomodar a quantidade de conteúdos que o programa prevê. E isso traz consequências óbvias. Uma delas é que, muito habitualmente, chegamos ao fim do ano sem ter tido o tempo necessário para trabalhar toda a documentação que temos à nossa disposição no manual. Mais, perante tamanha abundância de imagens, textos, tabelas e gráficos, quase nunca se consegue garantir que a atenção dos alunos esteja concentrada no documento que queremos analisar e naquilo que queremos transmitir. Em didática, menos é mais. Mais atenção naquilo que queremos trabalhar devidamente com os nossos alunos. Olá a todos, o meu nome é Jorge Guerreiro, sou professor de História, leciono atualmente na Escola Secundária de Raul Proença, nas Caldas da Rainha, e sou coautor do projeto Procura. Com o Procura escolhemos para cada assunto uma fonte principal que serve de alavanca e de estímulo para o tratamento adequado de um qualquer assunto. Algo que vai suscitar, com certeza, o interesse de alunos e professor. Uma fonte que apresentamos com uma dimensão deliberadamente generosa para concentrar a atenção de todos nos detalhes particulares de um documento histórico. Trata-se de respeitar a própria fonte e dar-lhe espaço para respirar e tempo para ser bem observada, bem analisada. Deste modo, o professor orienta melhor o percurso do olhar do aluno, elimina os pontos de distração e consegue garantir que os seus alunos estão mesmo a ver aquilo que se pretende. É muito frustrante comprimir monumentos históricos ou fotografias icónicas em imagens com o tamanho de um selo postal. Cada aula pode, assim, contar com 2 ou 3 fontes principais, apropriadamente grandes, bem legíveis e distribuídas por várias páginas. Olá, chamo-me António Navais, sou professor de português na Escola Secundária Augusto Gomes, em Matosinhos, e sou coautor do projeto Procura. Cada professor tem as suas preferências, por isso é absurda a ideia de limitar a sua ação. O Procura reuniu um vasto conjunto de documentos textuais e imagéticos que servirá para todas as preferências. Não faltam fontes no projeto Procura. Além do que está no manual, adicionámos 100 imagens e gráficos no conjunto de cartões Procura Cenas e um inovador banco de fontes no dossiê do professor com mais de 250 textos históricos, integralmente editáveis e referenciados, que o professor utilizará como preferir. O Procura inclui fontes que quisemos que fossem diferentes das habituais. A riqueza da história pede-nos isso. Quem dá aulas há muito tempo sabe que vai encontrar muitas vezes as imagens de sempre e as expressões de sempre. Mas a história é um campo em permanente evolução. Há sempre fontes novas a surgir. Porque não devemos nós ir à procura de objetos e documentos que nos estimulem e redobrem o prazer que o estudo da história sempre nos proporciona. Foi essa a nossa intenção. Quisemos trazer-vos outros ângulos e outras histórias que nos divirtam e nos ensinem. Procuramos fontes diferentes das habituais e, desse modo, enriquecer ainda mais o conhecimento que temos da nossa história comum. Não andaremos longe da verdade quando garantimos que 80% das fontes usadas no projeto Procura chegam pela primeira vez aos manuais de história portugueses. Sabemos bem das vantagens de trabalhar em conjunto com outras disciplinas. A articulação curricular pode poupar-nos muito tempo e encontrar utilidade e benefícios quando conversamos com outros saberes.
Toda a gente concorda que a história está intimamente ligada a imensas áreas do saber, mas por vezes essa articulação é difícil de implementar. Também nesse aspecto quisemos marcar uma posição com este manual. É, porventura, o primeiro manual de história com autoria interdisciplinar. O Jorge Guerreiro e eu somos professores de História e estamos acompanhados pelo António Navais, professor de Português. Não faz qualquer sentido que a história se desligue das outras áreas do saber. Incluímos no dossiê do professor um caderno de partilhas curriculares que se vai juntar aos recursos de que a Raiz Editora já dispõe para trabalhar a comunicação produtiva com outras disciplinas. Além disso, quisemos que o manual se constituísse como um passaporte para o resto do mundo, ou seja, que o aluno saísse do manual para saber que tem mais mundo por conhecer. E assim, para cada subdomínio, há uma grande quantidade de propostas livres que designamos por Procura Ler, Procura Ver e Procura Ir, que incluem dezenas de livros do Plano Nacional de Leitura, filmes, séries e visitas que consideramos estimulantes. Todas estas sugestões têm um cuidado especial de adequação à faixa etária a que se dirige o manual. Em didática, nem tudo o que é pertinente nos serve. Comunicar com outras disciplinas passa por percorrer os caminhos da ciência de braço dado. Rigor e simplicidade nem sempre andam de mão dada, mas ser cientificamente exato não é sinónimo de ser complicado. Todos nos apercebemos de que os jovens precisam sempre de aperfeiçoar a sua linguagem. Nós podemos dar uma ajuda. Sem medo da exigência, a linguagem deste manual é deliberadamente acessível, próxima dos alunos e todos os subtítulos foram concebidos para descomplicar a leitura. Introduzimos maior coloquialidade nas leituras e acompanhamos o aluno quando está sozinho a ler o seu manual. Com a ajuda do António Navais, conseguimos garantir que introduzimos palavras exigentes no discurso, mas sem nunca deixar de as definir com clareza. Mais, reservamos espaços na própria página para que nenhum termo fique por esclarecer no imediato. Nada fica para depois, nem as dúvidas. Neste manual, tudo é feito a pensar no ato de aprender, mas também no ato técnico, profissional, de ensinar. Para um professor experiente, ter sempre à mão a identificação dos principais conteúdos a desenvolver numa aula é extremamente útil. É claro que o Procura inclui todos os documentos curriculares de referência de história no dossiê do professor. Mas chegamos mais perto. Para garantir que nada fica por aprender, assinalamos nas páginas do manual todos os conceitos previstos nas aprendizagens essenciais. Criámos mesmo um identificador gráfico para estar tudo muito visível e simples. Ou seja, no decurso de cada aula, o professor e os seus alunos sabem sempre quais são, exatamente, os tópicos que fazem parte do conjunto legal de conceitos que não podem deixar de ser estudados. Além disso, no início de cada domínio temático, incluímos todas as aprendizagens essenciais para maior facilidade. Está ali tudo à mão de semear. O rigor histórico do manual foi certificado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que nos privilegiou com orientação científica e pedagógica, em linha com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. No mundo em que o estímulo visual é tão dominante, conferimos alguma preferência a fontes imagéticas. Para todas elas, o manual inclui tarefas didáticas que foram elaboradas para melhor aprofundar a mensagem que se encontra atrás de qualquer documento. Contudo, também aqui escolhemos um caminho alternativo. Uma imagem depende sempre do seu contexto. Os conteúdos que conseguimos extrair de uma imagem devem ser devidamente enquadrados nas suas circunstâncias. Para garantir que o aluno relaciona conteúdos, todas estas tarefas foram pensadas de forma a convidar à leitura prévia dos textos e ao seu confronto com as fontes principais. Para economizar ainda mais o tempo do professor, todas as tarefas são acompanhadas das respectivas soluções, em margem exclusiva para o docente. Aqui não inventamos nada. As boas ideias são de manter sempre.
Cada subdomínio encerra com 3 instrumentos muito simples e validados, formatos reconhecidamente úteis para uma rápida revisão e consolidação de conteúdos. Sínteses esquemáticas, permitindo que o aluno disponha de uma organização visual dos conteúdos lecionados, síntese por tópicos, uma descrição breve de todos os conteúdos, e fichas formativas, exercícios pensados para verificação autónoma formativa de conhecimentos. Portugal é cada vez mais um país de imigração. Não há hoje em Portugal muitas turmas sem alunos estrangeiros. Por vezes, muitos destes alunos não falam uma única palavra de português. Ao professor de História resta-lhe andar à procura de materiais que ajudem estes alunos, e isso exige-lhe muito tempo. Decidimos dar aqui também uma ajuda, pôr mãos à obra e lançar uma grande novidade pedagógica, um caderno de apoio a alunos estrangeiros. Chama-se Procura Focus, The Essential, e é um bloco especial com recursos concebidos para trabalhar com alunos estrangeiros. Um caderno que traduz para inglês, a língua mais falada do mundo, aqueles conteúdos de história que a turma está a estudar. Resumos dilatados, com os esquemas e as sínteses e as fichas também em inglês. Não irão resolver todos os problemas, mas acreditamos que podem dar uma grande ajuda. Decidimos também que este caderno deve auxiliar na aprendizagem gradual da nossa língua. É por isso que é um caderno bilingue. Tudo o que vem em inglês vem primeiro em português, na página ao lado. Deste modo, apoiamos a integração destes alunos de 2 formas, aprendendo história e aprendendo a nossa língua. Este constitui um problema enorme que todos os professores sentem. A ideia de ter 20 e muitos alunos passivamente sentados a fingir que nos ouvem é, sem dúvida, insuportável. Todo o professor se realiza quando tem alunos que participam ativamente na dinâmica coletiva da sala de aula. Mas como fazê-lo? Como trazer os alunos para dentro dos temas que estudamos? Acreditamos que há forma de o conseguir. Uma das mais eficazes é criando momentos em que cada aluno possa brilhar pelas histórias que tem para contar aos seus colegas e a si mesmo. Foi isso que fizemos. Chamámos-lhe Procura Cenas e é uma ideia simples e poderosa. Sem cartões com fotografias e cartoons, com uma história que se conta rapidamente e que é uma boa forma de iniciar ou de concluir um assunto em estudo, podendo ser os alunos a contar essas histórias escondidas. Apoiado por uma pequena descrição, o aluno sentir-se-á seguro e protagonista do ato de aprender e de ensinar. Mas o professor pode optar por ser ele mesmo a fazer esta apresentação. Tudo depende do seu método e contexto educativo. Em todo o caso, o Procura Cenas pretende trazer realidades palpáveis, concretas, de microhistória à sala de aula. Suscita a oportunidade de ativar a curiosidade, refrescar dinâmicas e desvendar histórias com inquietação crítica e informada. Todos, alunos e professores, detestamos a rotina. Ela destrói qualquer possibilidade de diversão e arruína qualquer entusiasmo. A pensar nisso, elaboramos um caderno que ajuda os professores a aplicar formatos criativos de dinâmica de grupo. Chama-se Procura Inovar e apresenta 30 ideias para aulas diferentes. Nenhuma destas ideias implica qualquer recurso exigente ou dispendioso. São soluções simples, utilizadas em todo o mundo e que podem ajudar o professor a quebrar algumas das suas rotinas. Com uma descrição sumária e uma belíssima ilustração, fica-se imediatamente com uma ideia sobre como poderemos nós mesmos refrescar a nossa prática letiva de um modo fácil, profissional e criativo. E, claro, encontrar aí também espaço para as suas próprias ideias. A história é o território da inovação. Sabemos como o digital vem ocupando um espaço muito produtivo e auxiliador da ação de cada um de nós. A escola virtual constitui hoje uma biblioteca mediática excepcional de recursos didáticos profissionalmente realizados e que asseguram suportes eficientes às nossas aulas. O Procura aumentou a gigantesca carteira de ótimos recursos da escola virtual, com um manual interativo, com novas EV Stories, novos quizzes EV
e novas propostas para a área de projetos EV. Planeamento e avaliação são elementos-chave de qualquer aprendizagem. A estruturação dos saberes exige economia de tempo e de processos. Temos esse trabalho todo feito e disponibilizamos-lo num dossiê do professor muito completo, que inclui todos os instrumentos necessários ao trabalho de preparação de aulas. Planificações, testes, banco de fontes, partilhas curriculares, novos guiões práticos para fantásticas visitas de estudo e muitos outros recursos editáveis que nos permitem poupar muito tempo. Aprender é quase sempre uma questão de treino. Ninguém aprende nada se faltar aos treinos. É preciso criar músculo e método. Foi com este espírito que fizemos o caderno de atividades. Ele serve para rever as histórias que o aluno aprendeu nas aulas ou para preparar os conteúdos que se seguem. Gostes ou não, a verdade é que uma boa parte da vida de um aluno vai ser decidida a escrever, a falar e a pesquisar, dentro e fora da escola. É importante que esteja à vontade em fazer estas três coisas. Ler e escrever é importantíssimo. A linguagem ajuda a corrigir erros de pensamento e a melhorar a forma como o jovem partilha aquilo que sabe. Este caderno proporciona ao aluno o espaço necessário para fazer tudo isso: ler, escrever e pesquisar. Elaboramos dezenas de fichas para treinar a forma como responder às perguntas que costumam aparecer em exames, questões-aula, provas sumativas ou formativas. Em todas elas identificamos as páginas do manual que abordam os temas em estudo. Cada uma das fichas tem uma imagem legendada que situa facilmente o contexto do tema no seu espaço e tempo. Mas, uma vez mais, o Procura Caderno de Atividades traz ideias novas. Os nanoprojetos. São mini-projetos de pesquisa super rápidos que permitem obter uma perspectiva pessoal de um tema. 30 sugestões de pesquisa que oferecem a oportunidade de saber mais e melhor sobre as coisas. Suscitam perguntas incríveis que esperam por resposta. O que é o Spitfire? Por que razão os nazis faziam fogueiras enormes com livros? Quem foi o Bulldog da Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu aos sobreviventes das bombas atómicas? São temas bons demais para serem esquecidos. Os mini-projetos Procura são propostas de pesquisa para despertar a curiosidade dos alunos de um modo autónomo e crítico. Pensámos nisso. As escolas adotantes receberão em setembro a versão completa de mais uma novidade do projeto Procura. Chama-se Procura com Sequência. E é um jogo cronológico de 60 cartas com 60 dos mais importantes momentos da história recente. Cartas e eventos que os alunos, individualmente ou por equipas, terão de ordenar. Sob a direção do professor ou de um aluno árbitro, este jogo, muito simples e envolvente, ajuda a aprender a história de forma competitiva e muito divertida. Alunos com deficiência auditiva não continuarão a ser esquecidos. Pela primeira vez em Portugal, além de áudios em inglês e português e materiais multimédia legendados, o projeto Procura inclui vídeos com os resumos alargados traduzidos para a língua gestual portuguesa, pensando nos alunos surdos. Alunos com deficiências não são um nicho de mercado. É inaceitável que não tenham os mesmos suportes, que lhes deem as mesmas oportunidades que têm os seus colegas de turma. Inclusão não é um modismo ou um conceito amável. Inclusão é muito mais do que um dever cívico ou ético. Incluir é um exercício prático de elementar cuidado e brio profissional. Temos muita honra em ajudar a desbravar este caminho. É este o projeto Procura. Mais do que trazer muitas novidades, Procura é um exercício de aversão à rotina. Um grande entusiasmo, assente na experiência, fez nascer um objeto diferente de todos os outros. Só há verdadeira mudança quando é ponderada, amável e partilhada. Roma e Pavia não se fizeram num dia. Escutámos os nossos colegas, respondemos com este projeto. É um corte com o tradicional, sim, mas a história é feita de cortes e de evoluções. Os triângulos homem, espaço e tempo, passado, presente e futuro, são as metáforas deste projeto de história.
Procuramos criar algo de novo, mas com os pés bem assentes no chão da escola. A história é uma âncora, mas é sobretudo criação constante. A capa do Procura espelha tudo aquilo que queremos. Simplicidade, clareza e protagonismo para os nossos alunos. A história vive com os olhos postos no futuro. Aprender é Procura. Tem dúvidas e precisa de encontrar soluções? Em 2023, há muitas novidades para ver. Tantas versões do manual. Nunca sei qual usar. Novo manual interativo, com tudo o que é preciso numa só versão. Recursos reproduzidos dentro das páginas ou em painel lateral, possibilidade de copiar blocos de texto e todos os exercícios do manual interativizados. Tantos exercícios! Quero utilizar as páginas e os exercícios do manual em tarefas. Crie rapidamente tarefas indicando a página do manual ou do caderno de atividades. Dava-me imenso jeito se tivesse todos os recursos num só lugar, prontos a partilhar com os alunos. Nova área de recursos. Com mais de 200 mil recursos de todos os anos e disciplinas. Partilhe diretamente com os seus alunos através de um link ou noutras plataformas. Como fazer com que os meus alunos vibrem quando estão a aprender? Recursos com realidade aumentada. Simuladores virtuais e jogos interativos. Preciso de mais flexibilidade para usar estes quizzes tão úteis. Quiz Projeção, para usar sem cartões nem dispositivos. Quiz Convidado, para jogar sem conta EV. E Quiz Tarefa, para enviar como TPC. Como vou preparar os meus alunos para as provas e exames eletrónicos? Provas e exames em formato interativo semelhantes às do IAV. E agora, como vou corrigir as questões de desenvolvimento? Correção manual de testes. Aplique os critérios de correção definidos e comente cada questão em texto ou em áudio. Como vou motivar os alunos para realizarem as tarefas atempadamente? Avatares para orientar os alunos. Os avatares podem ser personalizados pelo aluno e acompanhá-lo na aprendizagem. Preciso que os alunos estejam motivados e sejam mais autónomos. Nova área de projetos em parceria com a Dream Shaper. Mais de 100 propostas de projetos disponíveis. Os seus alunos podem planear, desenvolver atividades e tarefas, refletir sobre temas, preparar apresentações e autoavaliarem-se.